dor nas pernas, pode ser tanta coisa. Pode ser muscular, pode ser ortopédico, pode ser varizes, mas pode até indicar algo mais grave, como uma trombose e uma obstrução arterial. Vai começando a ter uma dificuldade em chegar sangue para os membros, principalmente para as regiões, as extremidades, né, onde é mais difícil chegar, por conta do calibre dos vasos. Ela é silenciosa no início, por quê? Porque o corpo se adapta, a gente vai formando uma circulação colateral. Então, essa obstrução, ela vai acontecendo aos poucos. Mesmo em repouso, o sangue não consegue chegar até as extremidades e pode evoluir também para feridas, isquemia e necrose. É a complicação mais grave, né, que pode levar a uma amputação. Então, aquilo ali pode evoluir para uma infecção grave. Então, por isso que muitos desses pacientes acabam indo para amputação, infelizmente. Olá, seja muito bem-vindo para mais esse episódio. Aqui sempre falamos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida, com especialistas renomados no sentido de esclarecê-los, no sentido de evitar surpresas altamente perigosas. Se você se preocupa com a sua saúde e quer viver mais e melhor, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e compartilha com quem você ama. É claro que queremos ouvir você. Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de tema aqui embaixo. Sua participação é fundamental para que construamos juntos um espaço de informação e de prevenção. Agora nós vamos para o episódio de hoje. Você sente dores nas pernas? Inchaço? Veias saltadas? E se eu te dissesse que esses sinais podem ser muito mais perigosos que parecem? Hoje, no Doenças Silenciosas, vamos conversar com uma especialista que salva vidas todos os dias. A cirurgiã vascular doutora Sofia Nasser, que vai explicar como doenças aparentemente simples podem esconder verdadeiras armadilhas para a sua saúde. Trombose, varizes, obstruções, o que seu corpo está dizendo? Fica com a gente e prepare-se para entender o que ninguém te contou sobre a sua circulação. Doutora, por favor, pode se apresentar e falar sobre sua view. Olá, Carlos. Olá a todos. Eu sou Sofia Oliveira Nasser, eu sou médica, cirurgiã vascular, sou membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e sou especialista também em ecografia vascular. Além disso, tenho uma pós-graduação em nutrologia. E eu queria primeiro te parabenizar pela iniciativa, pelo podcast e agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando sobre as doenças vasculares e orientando e ajudando as pessoas a entenderem sobre a sua circulação e quando ela pode estar dando sinais de que algo não vai bem, para a gente diagnosticar isso logo no início e evitar as complicações mais graves. Muito bem. Vamos para a primeira pergunta. Dor na perna ao caminhar pode ser sinal de obstrução arterial grave? Pode, né? Muita gente não sabe, mas a dor que a pessoa sente ao caminhar e ela precisa parar, né? É uma dor geralmente na panturrilha que obriga a pessoa a parar, pode ser sinal de doença arterial periférica, que é uma obstrução arterial. Essa dor, geralmente, ela acontece, ela pode começar com longas distâncias e depois ela vai reduzindo para curtas distâncias. Isso por quê? Porque as artérias já apresentam algum grau de obstrução. Então, isso dificulta o sangue chegar na musculatura. Quando você está em repouso, tá tudo bem. Quando você começa a caminhar, o músculo exige que chegue mais sangue, que chegue mais oxigênio, as artérias não conseguem levar esse oxigênio. E aí você sente uma dor muito forte, que é uma dor de isquemia, e essa dor obriga a pessoa a parar. Esse sintoma nós chamamos de claudicação intermitente. E aí a pessoa, ela fica nesse anda e para, porque quando ela volta a caminhar, ela volta a sentir dor. Quando ela para, melhora. Quando ela volta a caminhar, ela volta a sentir dor. Então, isso já é sinal, pode ser sinal
de uma doença obstrutiva arterial periférica. Muito bem. Veias aparentes são apenas estética ou sinal de risco à saúde? Bom, primeiro a gente precisa esclarecer que veias aparentes podem não ser doentes. Pessoas que têm baixo percentual de gordura, né, como atletas, a pele muito fina, podem apresentar veias que são aparentes, mas que não são veias doentes. Veias doentes, elas geralmente são um pouco mais saltadas, são tortuosas. É claro que assim, quem vai saber diferenciar, né, se ela é doente ou se ela é só aparente, vai ser o cirurgião vascular. Então, é importante a pessoa, quando ela perceber que existem veias visíveis, veias aparentes, ela procurar um cirurgião vascular para que seja avaliado. Porque pode ser normal, mas pode ser ali a ponta do iceberg de que algo em veias mais profundas não está bem. Como, por exemplo, safenas, né, ou veias profundas femoral, poplítea, veias perfurantes. Então, o cirurgião vascular vai saber diferenciar isso daí. O que pode acontecer se a pessoa ignorar uma dor ou formigamento na perna? Bom, dor e formigamento pode ser muita coisa. Então a gente tem que vai desde causas mais simples, formigamento, por exemplo, ele pode indicar uma compressão de um nervo periférico, pode ter uma causa ortopédica, mas ele pode também pode também ser um sinal de uma doença arterial periférica, de uma obstrução das artérias, que aí já é algo mais grave, né, que pode levar à formação de feridas, né, úlceras e isquemia. Então, por isso que a gente nunca pode ignorar os sinais que o nosso corpo dá. Se você sente dor, se você sente formigamento, você tem que se consultar para poder justamente diferenciar. O que pode ser? Pode ser algo simples, por exemplo, dor nas pernas, pode ser tanta coisa, pode ser muscular, pode ser ortopédico, pode ser varizes, mas pode até indicar algo mais grave, como uma trombose e uma obstrução arterial. Então, a gente não pode ignorar esses sinais de que tem alguma coisa ali acontecendo, né? A gente precisa sempre procurar uma ajuda médica. O que a senhora acha da escleroterapia com espuma? É um excelente tratamento para varizes. Ela permite uma alternativa muitas vezes à cirurgia, pois ela permite o tratamento também de veias maiores, de varizes maiores, até de safena. Então, é uma excelente opção, sim, de tratamento. Mas é aquela história, né? Cada caso tem que ser avaliado. Às vezes, uma escleroterapia com espuma pode ser boa para o senhor, mas pode não ser tão boa para mim. Na consulta, a gente consegue individualizar o tratamento. Às vezes, o paciente não está num momento ali ele tem indicação cirúrgica, ele tem varizes grossas, tem indicação de cirurgia, mas não está ali no momento de fazer uma cirurgia, a espuma pode ser uma alternativa, ou até para o tratamento de vasinhos também. Então ela abrange uma série aí de vasinhos, varizes, né? Até safena a gente pode fazer com a espuma. Eu tive problemas com varizes e fiz algumas cirurgias. Acho que eu fiz duas Ah, ao longo da vida. Eu tenho 80, então já vivi bastante, fui obrigado a fazer duas. Acho que foram duas. Depois eu quis fazer escleroterapia e tentei fazer aqui, não consegui. Aí nos Estados Unidos, porque eu vivi lá 5 anos, uhum. eu encontrei um médico lá, especialista muito bom, e ele tem lá uma espuma que é maravilhosa. E com aquela espuma, realmente ele secou a maior Conseguiu. parte Que dos bom. meus vasos de calibre maior. Pois é. Agora, é muito boa aquela espuma que eles têm lá. Não é igual a que a gente tem aqui, porque eu já tentei fazer aqui e foi realmente horrível, É. foi um fracasso. Não foi legal, não foi legal. Eu penso o seguinte, que esses produtos americanos são de altíssima qualidade. Tem que ver também a questão de como essa espuma foi, porque na verdade a espuma é o quê? A gente pega o produto líquido, que é o polidocanol, e faz a mistura com o ar. Então essa mistura pode ser feita manualmente ou num aparelhinho, né, que ele é próprio para isso, para fazer essa mistura. Quando faz nesse aparelhinho, muitas vezes fica uma espuma mais homogênea e ela pode ficar um pouco mais eficiente. Então também pode ter sido isso. Como identificar se um inchaço nos pés ou tornozelos é vascular ou não? Bom, inchaço também pode ter muitas causas. Pode ser desde algo simples, como postural, permanecer muito tempo sentado ou muito tempo em pé, até uma doença mais grave, um problema cardíaco, um problema renal. De causa vascular, nós podemos citar aí as três principais que podem causar inchaço. A insuficiência venosa crônica, né, o problema das varizes. E como que vai ser esse inchaço? Geralmente nos pés e tornozelo, mas no final do dia, a pessoa vai apresentando inchaço ao longo do dia, geralmente ela acorda, a perna não está inchada. À medida que ela levanta, ao longo do dia vai inchando. Pode vir acompanhado de dor, cansaço, queimação nas pernas, né? Ou não.
às vezes pode ser só o inchaço. Outra causa vascular é a trombose venosa. Geralmente, a trombose, ela cursa com o inchaço de uma forma súbita, né, aguda, porque você tem ali um coágulo que obstruiu aquela veia e aí começa o problema. Então, esse inchaço ele apresenta de uma forma mais súbita. Normalmente, na grande maioria das vezes, unilateral, ou seja, em um membro só, pode vir acompanhado de dor ou não também e um endurecimento da panturrilha, que a gente chama de empastamento. É comum nos casos de trombose. Uma terceira questão vascular que pode causar inchaço é a insuficiência linfática, né, o linfedema, que é uma alteração nos vasos linfáticos. Você tem uma dificuldade na drenagem linfática, né, daquele membro, ou pode ser bilateral ou unilateral, e o inchaço ele pode começar também como um inchaço que vai ao longo do dia, né? De manhã tá tudo bem, não tem inchaço, ao longo do dia vai inchando. E conforme vai evoluindo, ele pode ser um inchaço constante, né? Um edema constante naquele membro. Esse vasos linfáticos, a senhora pode explicar o que é? Porque o pessoal não entende, eu também não entendo. Não Nós entendo. temos a circulação venosa, arterial e linfática. Circulação venosa e arterial as pessoas conhecem mais. As artérias levam o sangue do coração para os diferentes órgãos, né, para os nossos membros, e os vasos, as veias, elas retornam esse sangue para o coração. O que são os vasinhos linfáticos? Os vasos linfáticos são, assim, vasinhos normalmente microscópicos, né, bem pequenininhos mesmo, distribuídos ao longo de todo o nosso corpo, e eles levam a linfa. Eles fazem a drenagem desse líquido que acumula no nosso corpo. Então, a gente tem esses vasos linfáticos distribuídos por todo o nosso corpo. Eles drenam para os gânglios, que a gente conhece, né? Quando a gente fala que está, às vezes, com alguma infecção, que a gente vê que está com um gânglio aumentado, são os linfonodos. Então, a linfa ela é drenada para esses linfonodos. Entendi. E depois cai na circulação venosa. Ok, obrigado. A dor que você sente ao andar pode ser seu corpo pedindo socorro. O que é a doença arterial periférica e por que ela é silenciosa no início? Bom, a doença arterial periférica é a obstrução das artérias que levam sangue para os pés e pernas e também para os braços, mãos e braços. Normalmente ela é mais comum nos membros inferiores, mas ela pode acometer também os membros superiores, os braços. Então, essas artérias elas começam a obstruir geralmente por placas de aterosclerose, são as famosas placas de gordura, né, que a gente fala. Essas artérias, à medida que elas vão obstruindo, isso vai aos poucos, vai começando a ter uma dificuldade em chegar sangue para os membros, principalmente para as regiões, as extremidades, né, onde é mais difícil chegar, por conta do calibre dos vasos. Ela é silenciosa no início, por quê? Porque o corpo se adapta, a gente vai formando uma circulação colateral. Então, essa obstrução, ela vai acontecendo aos poucos. Então, à medida que a via principal ali está obstruída, o sangue vai arrumando vias colaterais para poder chegar até a extremidade. Então, ali a pessoa começa a sentir uma dorzinha quando ela caminha uma distância maior, à medida que a doença vai avançando, vai progredindo, essas placas vão progredindo, ela começa a caminhar curtas distâncias e já ter dor, e pode evoluir para dor em repouso, que é quando mesmo em repouso o sangue não consegue chegar até as extremidades, e pode evoluir também para feridas, isquemia e necrose. É a complicação mais grave, né, que pode levar a uma amputação. Qual a ligação entre diabetes e amputações causadas por doenças vasculares? Bom, diabetes, ele pode atuar aí de algumas formas na questão das amputações. Primeiro, ele é um fator de risco importante para doença arterial periférica. A glicemia elevada, ela vai danificando a parede das artérias, com isso vai formando essas placas de ateroma, vai ajudando na formação das placas de ateroma e vai obstruindo essas artérias, tá? Esse é um ponto. Segundo é que o diabetes, ele acaba reduzindo a imunidade, né? Essas pessoas são imunossuprimidas, né? Então elas ficam mais sujeitas a infecções. Terceiro, é que da mesma forma que ele faz a lesão na parede das artérias, ele também faz lesão nos nervos periféricos. E todo mundo já ouviu falar que o diabético às vezes perde a sensibilidade, né? Então essa perda da sensibilidade dos pés, principalmente, né, é por conta dessa lesão que essa glicemia elevada a longo prazo vai causando nos nervos. Então esses três fatores juntos podem levar ao que a pessoa pode se machucar, causar ali aparecer uma ferida, uma lesão, devido à dificuldade do sangue chegar por conta da doença arterial. Há uma dificuldade na cicatrização, ela tem uma maior tendência à infecção
infecção, então aquilo ali pode evoluir para uma infecção grave. Então, por isso que muitos desses pacientes acabam indo para amputação, infelizmente, porque quando chega a procurar ajuda, aquela ferida ali já está num estágio avançado, já está com infecção, então já com necrose, então acaba levando à amputação. A boa notícia é que tudo isso tem uma prevenção, né? O ideal é você sempre se consultar, além do endócrino, o diabético ele precisa passar com o vascular, porque o vascular que vai avaliar, fazer toda uma avaliação aí dos pés, da circulação, das alterações ósseas que podem acontecer nesse pé do diabético e atuar na prevenção do uso de um calçado adequado, orientar todas essas questões. Qual a importância de andar e correr? Olha, andar, mas principalmente andar, quando a gente anda, a gente está bombeando o nosso sangue de volta para o coração. Por quê? Porque toda a musculatura ali, desde os nossos pés, na planta dos pés, a musculatura da panturrilha principalmente, mas também coxa, glúteo, ela é que ajuda, auxilia no bombeamento do sangue. Quando você contrai e relaxa o músculo, você está fazendo o quê? Você está bombeando ali as suas veias para elas trazerem o sangue de volta para o coração. Então, andar é essencial para a sua circulação, né? Se você permanece muito tempo parado, sem se mexer, em repouso, a tendência é o quê? A circulação ficar ali, né? O sangue ficar ali parado dentro das veias. Então a gente precisa de movimento para o sangue circular. E a corrida? A corrida também é importante, além de ser uma atividade física, né? Então ela também auxilia nesse processo. Tem gente que fala, é bom evitar exercício de impacto para quem tem varizes, né? Isso assim, a gente evita em pacientes mais graves, né? Quando chega num estágio mais grave, mas de uma forma geral é super benéfico. Varizes podem virar algo mais perigoso ou são sempre inofensivas? Não, pode virar sim. Na verdade, a grande maioria dos casos são inofensivas, tá? Na grande maioria das vezes, as varizes, você vai passar ali anos com aquelas varizes, pode ser que não evolua para os estágios mais avançados da doença venosa. Mas, quando evolui, ela complica com feridas, né, que são as famosas úlceras varicosas, com tromboses superficiais, tromboses de varizes e de veias como safena. E essas tromboses superficiais, elas podem levar a uma trombose profunda e também a uma embolia pulmonar. Então, a gente não quer pagar para ver, né? A gente não quer deixar esse quadro de doença venosa avançar e chegar num estágio tão avançado, tão grave. Então, a gente prefere sempre tratar desde o início, evitar que isso aconteça. Quais doenças vasculares mais afetam pessoas jovens e passam desapercebidas? Olha, pessoas jovens geralmente são mais acometidas por problemas de varizes, principalmente quando tem um histórico familiar, e muitas vezes passa despercebida justamente porque essa pessoa geralmente às vezes tem uma mãe ou um pai que já tem, aí fala assim, minha mãe tem essas veias iguais às minhas. E ela às vezes não dá a devida importância, principalmente os homens, porque as mulheres acabam tendo a questão mais estética, né? Elas procuram muitas vezes por questão estética. O homem não, o homem ele procura geralmente tratar o problema das varizes quando as varizes já estão bem calibrosas, né? Quando já está incomodando mesmo, né? Quando já está inchando, quando ele já está tendo algum sintoma. Então, geralmente são as varizes. Mas a trombose também pode acometer pessoas jovens, né? E às vezes ela pode não apresentar tantos sintomas. Ela pode às vezes ser uma trombose pequenininha ali numa veia de panturrilha, a pessoa sentiu uma dorzinha, achou que aquela dor era muscular, só que aquele trombinho pequenininho, ele pode soltar, migrar e parar no pulmão e causar uma embolia. Então, pessoas jovens, principalmente, que fumam, que fazem uso de hormônios, mulheres no ciclo gravídico puerperal, na gravidez e no puerpério também, né, porque aumenta muito o risco de trombose. Para você ter ideia, na gestação, a gente tem um aumento de 5 a 10 vezes do risco de trombose. E no puerpério, até 35 vezes. E geralmente são mulheres jovens. Além dessas duas, o que a gente vê menos frequente em pacientes jovens é a doença arterial. Mas as pessoas que têm fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão, mesmo sendo jovem, ela pode ser acometida pela doença arterial. O que a senhora aconselha para esses jovens que vão a academias, tomam hormônios, tomam uma série de substâncias para ficarem super bombados? Que conselho a senhora daria para essas pessoas?
Olha, se as pessoas soubessem, né, quanto que esses hormônios prejudicam a saúde, né, e podem causar aí uma trombose e até uma embolia pulmonar que pode ser fatal. Então, assim, hoje em dia tá muito comum, a gente vê muita gente tomando hormônio, muito mesmo. Muitas vezes fala que tá fazendo acompanhamento médico, inclusive, mas é um uso indiscriminado, que a gente não recomenda, né? Os hormônios, eles têm suas indicações. Aí, de hormônio, a gente está falando de estrogênio e testosterona, tá? Nesses casos. Esses No caso do anabolizantes, anabolizante é mais a testosterona, né, na verdade. Mas os hormônios que aumentam o risco de trombose são os estrogênios o e a GH testosterona. no caso. O GH não, mas tem outros efeitos deletérios, né? Mas ele tem efeitos Tem colaterais, né? efeitos outros efeitos colaterais, mas em termos de trombose, né, aí entra a testosterona e o estrogênio, que aumentam o risco. Então, tem que ser totalmente individualizado, tem que ser bem avaliado. A gente usa em casos de reposição hormonal para mulheres na menopausa. Claro, tem as mulheres que precisam usar anticoncepcional também, não sou contra, imagina, de forma alguma, anticoncepcionais têm inúmeros benefícios, além de prevenir uma gestação, tem inúmeros benefícios, né, para muitas mulheres, tratam doenças. Então, não é que não é para usar, mas tem que ser usado como uma forma de reposição. Não em doses suprafisiológicas, como as pessoas usam, simplesmente para aumentar a massa muscular. Muito bem. Nem sempre a dor vem com alarme, às vezes vem com uma amputação. Por favor, comente. Essa frase assusta um pouco, né? Mas, infelizmente, é algo que pode acontecer. Porque muitas vezes a doença arterial, né, o paciente começa a sentir aquela dorzinha para caminhar e ele negligencia isso. Acha que é o quê? Ah, eu tô sedentário, eu tô cansado. Então a pessoa até começa a caminhar menos, porque aí ela caminhando menos, ela não sente tanta dor. E aí a gente chega num estágio que ela apresenta uma ferida, uma necrose, e aí já pode ser tarde demais e acabar evoluindo para uma amputação. Essa semana, inclusive, eu atendi uma senhora, né, que ela havia sofrido uma amputação quando ela tinha 40 e poucos anos. Ela falou que o que ela contou isso foi em 93, né? E o que ela contou foi que ela começou a sentir dor e ficou em casa. 3, 4 dias sentindo dor e ela achando que era cansaço, eu trabalho demais. E aí ela resolveu ir no hospital. Só que quando ela chegou no hospital depois desses 3, 4 dias, tentaram revascularizar, né, que a gente fala que é quando a gente faz a cirurgia para tentar desobstruir a artéria, não conseguiram e ela acabou sofrendo uma amputação. Então, assim, é claro que isso são situações bem específicas, né, Carlos? Não é toda a dor que a gente que a gente vai evoluir para uma amputação, né? Isso são situações bem específicas, mas a gente não pode ignorar esses sintomas. Se você vê que tem algo errado, se você vê que tem uma dor, que essa dor está persistente, tem que procurar atendimento, né? Tem que procurar. Se é uma dor mais intensa, você tem que procurar um pronto-socorro ou procurar uma consultar um vascular. É verdade que quem fica muito tempo sentado ou em pé está mais propenso à trombose? Olha, isso acontece principalmente em viagens longas, em pós-operatório, principalmente cirurgias maiores, né, que exigem mais imobilização, né, cirurgias ortopédicas, às vezes até cirurgias abdominais maiores, né, enfim. Porque justamente aquilo que a gente estava falando, o nosso sangue ele precisa de movimento para circular. Então, se a gente passa ali horas acamado ou sentado, a gente pode acabar tendo um aumento no risco de ter uma trombose, sim. Aquele sangue mais parado ali nas veias, digamos assim, que a gente chama de estase venosa, isso é um dos fatores que pode levar a pessoa a ter uma trombose. Quem é obeso ou sedentário costuma ter problema vascular? Sim, né? Obesidade e sedentarismo é fator de risco para muita coisa, né? Mas em se tratando de doenças vasculares, o obeso e o sedentário ele tem maior risco de ter varizes, né? É claro que depende muito também do fator hereditário, porque varizes tem um componente hereditário muito importante. Ele tem mais risco de ter trombose e também pode aumentar o risco de uma doença arterial, porque obesidade e sedentarismo geralmente vem acompanhado de quê? Colesterol alto, né? Uma dislipidemia, hipertensão, diabetes, são todos fatores de risco para a doença arterial. Trombose é algo que só acontece em viagens longas? Não, viagem longa é um dos fatores de risco.
né? Mas a trombose ela pode acontecer em diversas situações. Como eu disse, em pós-operatórios, de cirurgias principalmente longas, né, ou que exigem um longo período de imobilização no pós-operatório, né? Além disso, existem outros fatores de risco. A idade, à medida que a gente vai avançando, a idade a gente vai aumentando o risco de trombose, isso a partir dos 40 anos. A obesidade, o tabagismo, o uso de hormônios, gravidez e puerpério, pacientes em tratamento de câncer. Câncer, ele é um fator de risco importante para a trombose. Então, tudo isso, em todos esses cenários, você pode ter uma trombose, tá? E também pode ser idiopático. O que que é isso? É quando a gente não encontra nenhuma causa. A pessoa simplesmente ela teve aquele evento, ela teve aquela trombose e você pesquisou, investigou e não achou nenhuma causa para aquela trombose. Muito bem. As meias de compressão previnem doenças ou é modinha? Previnem sim, principalmente nesses casos. Viagens longas, situações como esses pós-operatórios, né? Geralmente a gente usa as meias. Além disso, a gente usa como tratamento para a doença venosa crônica. A gente usa para evitar, reduzir o inchaço, reduzir sintomas como cansaço, dor e também evitar complicações dessa doença venosa, principalmente para aqueles pacientes que têm muitas varizes, né, ou que já têm alguma alteração de veias mais profundas. Então elas são importantíssimas, mas é importante sempre consultar o vascular. Porque existem muitos tipos de meias com diferentes compressões, então você tem que saber qual é a compressão certa para você. É importante quando você vai tem certeza que você vai num evento Hum. e vai ficar muitas horas em pé. É importante, usar uma meia elástica? Olha, nesses casos, a gente indica muito para quem ou já tem uma doença venosa, né? Você vai passar muito tempo em pé. Então, se você já tem um probleminha ali, você já tem algumas varizes, tudo, é indicado, tá? Ou aquelas pessoas que elas sentem algum desconforto quando elas passam muitas horas em pé. Então a gente indica também. E aí a compressão da meia vai mudar, porque a gente tem meias que vão geralmente de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que são as meias de prevenção, que a gente fala de prevenção, né? Que você, para quem não tem nenhum problema, né? Não tem nenhuma alteração nas veias, usa aquelas meias só como uma forma de prevenção. As meias de 20 a 30 a gente usa muito mais, né, para quem tem problemas, para quem tem doença venosa, né, para quem tem varizes, né. E existem também as de 30 a 40, que a gente usa em casos mais graves e também no linfedema, naquele edema linfático que eu comentei. A gente pode usar também essas meias de 30 a 40. Então, para esses casos, né, a pessoa sente ali um desconforto, alguma coisa quando ela passa muitas horas em pé, a gente indica muitas vezes essas meias de prevenção, né, com uma compressão um pouco mais leve, mas que ajuda bastante também. Você tem medo de câncer, mas ignora um coágulo que pode te matar em 10 segundos. Pois é. Essa frase também é bem forte. As pessoas têm muito medo de câncer, né, é normal, porque o câncer é uma doença grave, mas a embolia pulmonar, ela pode matar e matar muito rápido. Então, a gente não pode ignorar os sinais e sintomas de uma trombose. Na grande maioria das vezes, a embolia pulmonar, ela acontece por um trombo que migra proveniente das veias dos membros inferiores. Pode acontecer também nos braços, mas o mais comum é ser nos membros inferiores, tá? Então, se você sentiu ali uma dor que começou subitamente ou um inchaço, aquele desconforto ali na perna, é importante procurar atendimento médico por conta desse problema acabar evoluindo para uma embolia pulmonar. A embolia pulmonar, ela é a terceira causa de doença cardiovascular mais comum, pede para o infarto e para o AVC. Puxa. Quais são os hábitos que mais protegem os vasos e as artérias? Bom, os famosos hábitos de vida saudável, né? Atividade física e alimentação saudável. Algo que eu acho que eu sempre falo, é inegociável, atividade física. A recomendação, né, a OMS recomenda o quê? 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana. Isso dá o quê? 30 a 60 minutos por dia se você fizer em 5 dias da semana. Se for em 7, dá até menos, né? Isso daí é inegociável, né? A gente precisa fazer atividade física. Isso não só para a circulação, para a saúde como uma forma geral. E uma alimentação saudável, além disso, evitar o tabagismo, né, porque o cigarro é extremamente maléfico para a circulação. É outra coisa que a gente, para cuidar da saúde da nossa circulação, não fumar. Controle da glicemia, porque o diabetes também é um fator de risco importante, né, para a doença arterial. Então, são os famosos hábitos de vida saudáveis.
Quando é a hora certa de procurar um cirurgião vascular, mesmo sem dor? Bom, aí a gente entra naquela questão do check-up. Quando que a gente deve procurar? Quando você perceber que tem algo errado, mesmo que você não sinta dor, mas você já viu ali que tem umas veias aparentes, saltadas, uns vasinhos, ou um inchaçozinho, que geralmente começa aí no final do dia, é importante procurar. Outras situações, como história familiar, né? Se você tem uma história familiar importante de varizes, né, ou de trombose, ou até de aneurisma de aorta, também é importante você procurar o vascular. Quando você tem todos aqueles fatores de risco que eu comentei, diabetes, tabagismo, hipertensão, colesterol alto, são fatores de risco importantíssimos para a doença arterial. Então, às vezes, você tem uma doença arterial ali que ela ainda é silenciosa, ela ainda não manifestou sintomas, mas que o vascular pode diagnosticar. Existe um check-up vascular? Que exames deveriam ser feitos? Bom, então, o check-up é indicado justamente nesses casos, né, que eu comentei, que você tem um histórico familiar, a história pessoal também de cada um, né, se tem os fatores de risco. Os exames, eles vão variar de caso para caso, porque se você tem um histórico aí, se na anamnese, né, a gente viu que a sua questão é mais a doença venosa, a gente vai investigar mais a parte venosa, né? Geralmente são exames não invasivos, um Doppler venoso, de membros. Agora, se você tem história, né, os fatores de risco que eu comentei, e uma história, por exemplo, de aneurisma, a gente vai investigar a parte da circulação arterial. A gente vai fazer aí membros inferiores, um Doppler arterial. O Doppler é um ultrassom, né? A gente está comentando Doppler, muita gente às vezes não sabe. É um ultrassom onde a gente avalia a circulação. E a gente pode avaliar também a aorta, nos casos de pessoas que têm história familiar de aneurisma de aorta, geralmente pessoas acima de 55 anos, a gente recomenda, se tiver história familiar, né, procurar um vascular, fazer ali o exame para ver se tem alguma dilatação na aorta. Isso vai variar de caso para caso. Por exemplo, as pessoas que têm histórico aí tem os fatores de risco para a doença arterial. A gente faz muito também o ultrassom, o Doppler das carótidas, que são as artérias que levam sangue lá para o cérebro. Por quê? Porque essa aterosclerose que afeta as artérias dos membros, ela não afeta só aquelas artérias. A aterosclerose ela é uma doença sistêmica. Então, se você já tem placa nas suas artérias dos membros inferiores, pode ser que você tenha nas carótidas, pode ser que você tenha na coronária. E aí aumenta o risco de infarto e de AVC. Então, o Doppler de carótida também é super indicado para a gente avaliar isso, porque uma das causas de AVC é justamente a obstrução das carótidas. Como manter a saúde circulatória em dia, mesmo com a rotina super corrida? Uma é atividade física, independente da nossa correria, a gente tem que tentar fazer atividade física, tá? Mas o que pode ajudar a gente, né, no dia a dia? A grande maioria das pessoas trabalha sentado, passa ali horas sentado. Então, você tem que sempre atentar, levanta, né, a cada 1, 2 horas, levanta, vai, pega uma água, pega um café, sai um pouquinho ali da sua mesa, da sua cadeira, tá? Enquanto você estiver sentado, tenta fazer movimento com os pés, como se estivesse acelerando. Isso ajuda o quê? A musculatura da sua panturrilha bombear o sangue de volta para o coração. Além disso, opte por, eu não tenho tanto tempo de fazer uma atividade física, opte por andar mais a pé, ao invés de estacionar o carro mais longe, ou ao invés de carro vai a pé, ou muita gente também opta por ir de bicicleta, trabalho. Com isso você já está fazendo um bem enorme para a sua circulação. Além disso, beber bastante água, hidratação é muito importante também para ajudar a circulação. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu fiz cirurgia de varizes há muitos anos atrás. E era uma coisa, eu acho que de lá para cá evoluiu. Muito. Como é que é hoje a cirurgia de varizes? Olha, hoje a cirurgia de varizes ela é muito menos invasiva do que era provavelmente quando o senhor fez. A gente usa hoje uma tecnologia que é chamado endolaser, é uma fibra de laser que a gente insere dentro das veias e a gente vem guiado, tudo isso guiado por um aparelho de ultrassom, a gente vai olhando com ultrassom e a gente vai tratando essas veias queimando. Isso a gente pode fazer, inclusive, hoje é o padrão ouro, para o tratamento das veias safenas. Na sua cirurgia, o senhor tirou a safena? Tirei. Tirou, né? Fez Tirei. o corte na virilha e um cortezinho lá no tornozelo, Tirei né? dos E dois tira lados. a safena, né? Tirei. Hoje a gente não faz mais assim. A gente passa essa fibra desse laser, que a gente chama de endolaser, vai ali até
a região da virilha, né, ou até o segmento que a gente precisa tratar da safena e vem queimando. Ou seja, a recuperação é muito mais rápida, né? Você tem muito menos hematoma, menos dor no pós-operatório, menos inchaço. E mesmo quando a gente vai, né, algumas veias a gente opta por fazer aquele cortezinho na veia e tirar com uma agulhinha de crochê, parece uma agulhinha de crochê, né, um ganchinho que a gente fala, e a gente tira aquelas varizes. Mesmo nesses casos, a gente faz, hoje é um corte muito pequenininho, né, muito mínimo, porque nas veias maiores a gente pode tratar ou laser, com o endolaser. Então hoje o paciente opera de varizes, 2 dias ele tá, 3 dias, tem paciente que com 3 dias já está trabalhando, né, vida normal. Ok. Se pudesse dar um conselho direto para quem tem histórico familiar de trombose, qual seria? Bom, evitar os outros fatores de risco, porque a história familiar a gente não tem como fugir, ela já é um fator de risco. Então, o que que você deve fazer? Evitar os outros fatores. Se você já tem uma história familiar importante, não fume, né? Mantenha o peso adequado, faça atividade física. Vai fazer uma viagem longa? Consulta um vascular, vê se você tem indicação de usar uma meia. Na verdade, eu acho que a meia é legal para todo mundo que vai fazer uma viagem longa, assim, salvo nas contraindicações, né? Aí entra a questão da doença arterial. Ela entra como uma contraindicação para o uso das meias, dependendo do estágio que essa doença está. Então, por isso que é importante consultar o vascular antes de utilizar as meias. E tudo que você puder evitar que aumente o seu risco de ter trombose, você deve evitar. Essa história familiar também é sempre importante a gente entender como é essa história familiar. E se você tem, meu avô teve uma trombose com 90 anos, ele quebrou o fêmur e foi fazer uma cirurgia. Não, isso não é história familiar, entendeu? Agora, meu pai teve uma trombose com 30 anos, que ele foi fazer uma viagem e deu uma trombose. Quer dizer, aí a gente já pode pensar que pode ter mais alguma coisa. Além do meu pai, o irmão dele também teve uma trombose, né? E o pai dele também. Então aí você tem uma história familiar muito mais importante, né? Que pesa muito mais. Aí você pode ter um fator hereditário, né? Existem algumas condições que nós chamamos de trombofilias hereditárias. São fatores que nós temos no sangue, mutações genéticas que podem favorecer a formação de trombos. Aí, nesse caso, a gente pensa um pouco mais, que é uma história familiar importante. Muito bem. Quais são os malefícios do tabagismo para a circulação? Bom, cigarro eu já falei muitas vezes aqui, né, hoje, mas eu falo que ele é o inimigo número 1 da circulação, porque além dele favorecer a formação das placas de ateroma, ele também aumenta o risco de trombose e piora a questão das varizes. Então ele atua aí em toda a circulação, prejudicando toda a circulação. E muita gente pensa assim, é só paciente idoso, são só pessoas idosas que vão sofrer as consequências do cigarro na circulação. Não, já tive casos de pacientes jovens com doença arterial e sofreu amputações por conta do cigarro. O cigarro era o único fator de risco. Então a gente nunca sabe como o nosso corpo vai reagir a essas coisas, né? E esses jovens que abusam do cigarro eletrônico? Então, pois é, cigarro eletrônico também contém diversas substâncias, também contém nicotina, é tão maléfico quanto, se não for mais, porque o cigarro eletrônico ele tá banalizado. As pessoas, a gente, desde que houve a proibição do tabagismo em lugares, por exemplo, em restaurantes, né, em lugares fechados, em ambientes como escritório, né, a gente teve uma redução importante, né, as pessoas que fumam, até na carga tabágica, né, da pessoa que é tabagista. Mas aí veio o cigarro eletrônico, né? E a gente vê cada vez mais pessoas jovens fazendo uso. Então, a gente fica extremamente preocupado como vai ser daqui a uns anos, ou até, muitas vezes, em poucos anos, a pessoa pode ter alguma complicação, não só pulmonar, mas também da circulação. Se você aí é um jovem tabagista, ou mesmo que tenha mais idade, prestou bem atenção em todas as explicações dela, reveja de novo porque você está sob risco. Sim. Muito bem. O uso de hormônios e a relação com a trombose. O que acha? Bom, como nós comentamos, estrogênio e testosterona aumenta sim o risco de trombose. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a pessoa tem outros fatores de risco associados, né? Muitas mulheres no mundo usam anticoncepcional, fazem terapia de reposição hormonal na menopausa. E quantas têm trombose? Poucas têm trombose. Mas quando a gente tem outros fatores de risco, como por exemplo, tabagismo, a idade, história familiar, obesidade, aí a gente tem que avaliar muito bem a indicação desse uso de hormônios. Mesma coisa para a testosterona. A gente fazer uma reposição, uma pessoa que precisa, é uma coisa.
a gente usar em doses suprafisiológicas, simplesmente para ganho de massa muscular, a gente não indica justamente pelo aumento desse risco de trombose, além dos outros malefícios, claro, né? Para mulheres, para você ter uma ideia, para pessoas, né, mulheres que tiveram trombose, a gente não indica o uso de anticoncepcional contendo estrogênio. Progesterona somente pode, mas os anticoncepcionais mais comuns, que são os de via oral, né, que são os combinados de estrogênio e progesterona, essas mulheres não podem mais usar, entendeu? Pelo aumento do risco de trombose. Tudo bem. O problema das varizes não é só visual. Em casos mais graves, elas podem ulcerar, inflamar ou até gerar trombose. Por favor, comente, doutora Sofia. Bom, foi o que a gente comentou. Felizmente, varizes é muito comum e felizmente a grande maioria não evolui para esses casos mais graves, mas ela pode sim evoluir. São os estágios mais avançados da doença venosa crônica, quando há o aparecimento de úlceras de feridas na perna, as famosas úlceras varicosas, as tromboflebites, que nada mais é o que uma trombose de veias superficiais, que podem acometer varizes e também a veia safena, e essa trombose superficial, ela pode evoluir para uma trombose profunda, porque esse coágulo ele pode migrar para uma veia mais profunda, ou ele pode até migrar para o pulmão, causando uma embolia pulmonar. Além disso, nós temos outras complicações da evolução da doença varicosa, que é o aparecimento de manchas na perna, né? Geralmente ali na região do tornozelo, que a gente chama de dermatite ocre, são manchas amarronzadas, pigmenta ali a pele naquela região, né? Aquela região do tornozelo pode sofrer também um processo que a gente chama de dermatofibrose, que é uma fibrose ali daquela pele, isso tudo por conta da hipertensão venosa crônica que as varizes causam, né? Se começa a aumentar muito a pressão ali nas veias, a longo prazo você pode ter esse tipo de complicação. Doutora Sofia, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Foi Eu que uma agradeço. honra tê-la aqui conosco no Doenças Silenciosas. Eu tenho certeza que as pessoas tirarão muito proveito dessa nossa conversa aqui, das suas respostas. Eu deixo aberto agora para a senhora fazer suas considerações finais, algum comentário e onde pode ser encontrada em caso de algum paciente queira se consultar. Bom, depois de tudo isso aqui que a gente conversou, né, eu acho que o segredo está sempre em escutar o nosso corpo. Quando algo não vai bem, a gente sempre deve procurar ajuda, né? Seja de causa vascular ou não. Uma dor, um formigamento, uma alteração de coloração, pode ser até nas mãos, né, nos pés. Então, nessas situações a gente sempre deve procurar um vascular. E eu acho que uma das coisas mais importantes aqui também é a prevenção, porque muitas vezes a gente espera ter esses sintomas, ter sinais e sintomas para procurar um vascular. É muito difícil a gente receber no consultório pessoas que vieram para fazer um check-up. A gente até se assusta, né? Check-up? Mas você não sente nada? Nada? Nenhuma dor, nenhum inchaço? Nada? Nada? Não tem varizes? Nada? Não, eu vim só para fazer um check-up. É muito raro mesmo. Então, eu acho que é legal a gente alertar sobre isso, que as pessoas devem procurar fazer o check-up, não só vascular, mas de uma forma geral, para a sua saúde. E, bom, eu vou passar o contato do meu Instagram, acho que é onde é mais fácil as pessoas me encontrarem, e lá também tem um linkzinho que pode ter acesso ao WhatsApp do meu consultório. É o @sofianasser_vascular.moema. Muito bem. Ok. Reitero os agradecimentos. Obrigada. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham gostado de todos os ensinamentos sobre a prevenção na área vascular, tão bem abordados pela doutora Sofia. Muito obrigada pela atenção, pela audiência. E fica aqui uma dica: jamais se mantenha desinformado em relação à sua saúde. Assista um episódio por dia e ganhe conhecimentos fundamentais para ter uma longevidade saudável. De que adianta descobrir uma doença quando ela quase não tem mais cura? Fique bem atento às informações que estão aqui no Doenças Silenciosas. Está aí para você ver a hora que quiser. @Doenças Silenciosas no YouTube. E assim encerramos mais um episódio do Doenças Silenciosas. Lembre-se que informação é prevenção e pequenos cuidados hoje
podem evitar grandes problemas no futuro. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Você pode estar ajudando a salvar vidas. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, sugestão ou tema de experiência pessoal. Quem sabe ela não se torna o nosso próximo episódio. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro, sempre com mais conhecimento para a sua saúde e bem-estar.